tudo bem? Sejam muito bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. É um prazer enorme poder recebê-los, mesmo que nessa relação virtual. E hoje eu trouxe uma abordagem bem interessante para que você possa refletir e assim pensar em argumentos para a construção de sua redação. Estamos na reta final aí do Enem, é preciso pensar, é preciso refletir sobre vários temas aí de ordem social, temas aí que vêm abordando atualidades, mesmo quando essa atualidade não é muito evidenciada pelos canais de televisão ou até mesmo em debates escolares. Sabe do que é que vamos falar hoje? Do índio brasileiro contemporâneo. Exatamente. Já prestou atenção que pouco se fala aí nas mídias sociais, nos canais de televisão, através da imprensa sobre a condição do índio contemporâneo brasileiro? Mas isso não quer dizer que eles não vêm enfrentando problemas relacionados a seus direitos que não são respeitados. Infelizmente isso acontece aqui no Brasil, são brasileiros, mas não têm os seus direitos respeitados. E como o Enem traz sempre uma abordagem voltada aos direitos humanos, a questão voltada às minorias sociais, a dignidade que precisa ser respeitada, o direito à vida, hoje selecionei esse vídeo para fazer essa abordagem para você. Então vamos começar pelo seguinte ponto. Nós precisamos primeiro entender o que está na nossa lei. Existe uma declaração na nossa lei em que há democracia racial. E o que seria isso? Respeito às etnias, respeito à diversidade. É isso que acontece? Não. Esse primeiro ponto aí já é um conflito que pode ser citado no seu texto. Um outro ponto também é que precisamos refletir qual é o maior problema que o índio vive hoje no Brasil. Eu sei que a questão das crenças, dos seus valores, a discriminação, o preconceito que os índios enfrentam por causa do seu jeito de ser, da sua forma de ser, isso já é bem evidente e isso faz com que eles sofram muito. São rejeitados, são discriminados. Mas um ponto central para a discussão do seu texto seria fazer uma abordagem sobre o problema que o índio enfrenta acerca de um direito que eles têm, direito este estabelecido na nossa Constituição Federal de 1988, que é o direito à demarcação de terras, em que estes têm quando ocupam aí regiões, territórios tradicionalmente já por eles aí habitados. Então, nós temos um problema central, um problema que fere o direito à vida, um problema que fere a dignidade desses povos aí, desses indígenas aí que constitui aí o Brasil, né? Aqui o Brasil. Então, nós podemos pensar sobre este grande problema. Já que a redação do Enem aborda sobre um problema, o que é que eu poderia colocar aqui no meu texto? Que abordagem eu poderia fazer já de início? Declarar, apresentar o índio contemporâneo brasileiro. Que índio é esse? Em que ele está inserido? Ele está vivendo sempre em comunidades indígenas, com aquela cultura que foi bastante idealizada e apresentada a gente nos estudos aqui lá de literatura do romantismo, aquele índio idealizado, Iracema, Peri. É dessa forma que o índio brasileiro hoje se apresenta? Não. Tanto é que muitas pessoas pensam que pelo fato do índio usar telefone celular, usar computador, calça jeans, parece até que não é mais índio. Isso é equívoco. O índio não deixa de ser índio por conta disso. Ele não perde sua etnia, ele não perde sua ideologia, sua cultura, suas crenças, ele não perde sua ancestralidade, de modo algum. Então nós já podemos apresentar o índio dentro desse contexto. E na introdução, que já precisa abordar aí a problemática, não deixem de citar o que está relacionado aos conflitos de terra, dos conflitos de terras entre os fazendeiros e os indígenas nessas regiões aí que tem terras demarcadas ou terras em processo de demarcação. Isso é bem interessante para que vocês possam já trazer aí ao texto essa problemática, inclusive isso precisa ser apresentado na introdução. Diante desse problema, qual é o seu ponto de vista? É claro que tese, ponto de vista é pessoal, é o seu ponto de vista de acordo com essa questão social.
Analisando a redação do Enem, que precisa atender aos direitos humanos, é natural pensar e é inteligente pensar que isso não pode ser aceito, isso tem que ser refutado, é preciso que o direito seja reconhecido, respeitado, que esse direito precisa ser estabelecido e que os índios de fato tenham as suas terras demarcadas. Eu preciso citar, assim como dica que eu posso passar aqui para vocês, uma reflexão acerca do déficit social que nós temos a essa etnia. Gente, é natural aqui trazer um ponto de vista voltado ao reconhecimento das terras para os índios, em virtude de todo esse déficit, de toda essa dívida que temos a esses povos. Não é verdade? Mas de que modo, professor Alciele, eu irei construir os meus argumentos? Vejam só, vocês podem trazer aqui a alusão histórica. Esse tema, ele é bem interessante, por quê? Porque você pode usar várias estratégias, mas é preciso saber selecionar que estratégias, que informações você irá utilizar. Porque a competência 3 aborda exatamente essa, a habilidade em selecionar informações pertinentes que interpretem bem este tema. Então, observem só. Se usar uma alusão histórica, você pode fazer uma análise comparativa. 1500, quando os povos portugueses chegaram aqui, quando o colonizador aqui chegou e por ganância tomaram nossa terra aqui, tomaram a terra dos índios, fizeram com que esses índios ao longo de vários anos aí, séculos pessoal, por conta dessa ganância, essa tomada aí, nossos índios foram escravizados, massacrados, dizimados, não é verdade? Em relação a isso, nós temos na atualidade, não o povo português, obviamente, mas nós temos aqui fazendeiros nessa região centro-oeste, norte, sobretudo, alguma parte aí do nordeste, em que prospera o agronegócio e é nessa disputa entre um fazendeiro de poder aquisitivo elevado em relação a uma minoria social que há um embate. E nesse embate, a parte mais fraca normalmente sai em desvantagem pelo óbvio. E nós temos aí um contexto atual em que você pode fazer uma alusão histórica, mas não se esqueçam. Quando usarem essa estratégia dentro de um argumento, não use a estratégia de alusão histórica e deixe isso para o passado. É preciso usar esse passado relacionando aqui com o problema atual. Não é interessante? Como eu falei em várias estratégias, você pode usar dados estatísticos em que nós temos aí uma população indígena que, embora seja um número pequeno, relativamente pequeno, não chega a 0,5% da população brasileira, mas são quase 900 indígenas em todo o Brasil, que precisam aí ter seu direito à terra constituído. E esse destaque aqui se dá porque é um povo brasileiro, existe uma legislação e você já pode usar tanto um dado estatístico para dar autoridade aí ao seu argumento, como você pode usar a lei da Constituição, a nossa lei, a Constituição Federal, para embasar aquilo que você usou como ponto de vista, que não se pode aceitar que um povo brasileiro, uma parte do povo brasileiro, com direitos previstos em lei, não tenham esse direito respeitado. Então, você pode usar aí a Constituição Federal, um dado estatístico aí para elucidar a fundamentação do seu argumento. Não é interessante? E se você, por acaso, quiser dar um caráter assim inovador ao seu texto, uma dica que eu passo é usar a literatura. Como a nossa literatura é rica. Quem conhece bem sabe que ao longo dos anos, vários personagens aí, personagens indígenas, fizeram parte das nossas obras literárias. Se nós focarmos aqui no romantismo, no índio idealizado, naquilo que José de Alencar pretendeu a literatura do romantismo lá do século XIX como construção aí da identidade nacional, poderíamos tomar como referência Iracema, uma obra que traz uma abordagem da miscigenação entre a Índia e o Branco Martim, mas que também traz uma abordagem aqui de domínio português, além dessa miscigenação, a tomada aí das nossas terras, fazendo referência ao Ceará, mas não deixa de ser uma simbologia voltada
a todo o nosso Brasil, e eu poderia trazer essa abordagem aí para compor um argumento numa estratégia bem inovadora, não é verdade? Finalizando o nosso texto, pensando numa conclusão em que você já sabe que é importantíssimo apresentar uma proposta de intervenção social, é óbvio que nós precisamos focar aqui no assunto. Não adianta aqui colocar, educar, conscientizar as pessoas, porque o problema está nessa demarcação de terras que não é respeitada com relação ao índio. Se existe uma lei, é preciso fazer valer esta lei, respeitar essa lei, garantir punição, garantir aí o direito deles e punir aqueles que não respeitam a lei. É complexo? Demais. Eu poderia até construir aí um olhar crítico, trazer uma abordagem crítica, porque como eu falei anteriormente, é uma relação de poder, né? Tem uma parte muito forte aí, uma parte com poder aquisitivo aí bem, né, considerável, e nós sabemos que no Brasil essa relação é bem complicada, mas enquanto você está aí escrevendo, você tem que pensar nessa possibilidade, a lei que precisa ser respeitada. Nós devemos ter aqui este olhar de eficácia da lei. As pessoas precisam reconhecer que o índio faz parte, né, do nosso povo brasileiro e que eles precisam ter este reconhecimento. E caso a lei não seja respeitada, se nós temos um ordenamento jurídico que estabelece punição, então eu poderia sugerir aí também punição. Ficou ligado aqui? Então, eu espero que vocês tenham gostado das nossas dicas aqui para a sua redação sobre os conflitos que permeiam aí o índio contemporâneo brasileiro, tema atual, tema bom, às vezes pouco comentado, e aí você pode de repente ser pego aí de surpresa no vestibular ou no Enem. Gostou do vídeo? Então, se gostou, deixa aí seu like, comenta aí no nosso canal para que você possa interagir aqui conosco. E eu espero por você na nossa próxima videoaula. Tchau!